Imagine acordar e perceber que o sol desapareceu. Os dias se tornaram frios, o céu cinzento, as colheitas fracassaram e a fome se espalhou por continentes inteiros. Não foi guerra nem praga. Foi algo muito mais profundo, vindo das entranhas da terra. No ano de 1815, na longínqua ilha de Sumbawa, na Indonésia, a natureza liberou uma força tão colossal que mudou o clima do planeta. Foi a erupção do Monte Tambora, o maior evento vulcânico em mais de 1000 anos. Uma explosão que matou dezenas de milhares de pessoas e alterou o destino de milhões. Antes de 1815, o Monte Tambora era uma montanha majestosa, com mais de 4.300 metros de altura, uma das mais altas do arquipélago indonésio. Mas sob sua aparência imponente, escondia-se um monstro em silêncio. Durante séculos, o vulcão acumulou pressão em suas câmaras magmáticas. Uma combinação de gases, rocha derretida e cinzas comprimidas sob uma força quase inimaginável. Os habitantes da ilha, agricultores e pescadores, viviam em harmonia com o solo fértil que o vulcão lhes oferecia, sem imaginar que aquele mesmo solo seria o instrumento de sua destruição. Em 5 de abril de 1815, sinais começaram a surgir. Pequenos tremores, nuvens de fumaça subindo da cratera, o som surdo de trovões vindo da montanha. Mas os moradores pensaram que era apenas uma erupção comum. Até que 5 dias depois, o impossível aconteceu. Na noite de 10 de abril de 1815, Tambora explodiu. Não como um vulcão comum, mas como uma ferida aberta no coração do planeta. O som da explosão foi ouvido a mais de 2.000 quilômetros de distância, tão alto que marinheiros na ilha de Sumatra e até em Bornéu acreditaram que uma batalha naval havia começado. Foi o barulho mais forte já registrado por ouvidos humanos. Em minutos, uma coluna de fogo e cinzas subiu 40 quilômetros acima da crosta terrestre, alcançando a estratosfera. A montanha literalmente se desintegrou. Mais de 1.500 metros do topo foram arrancados em questão de horas. Rios de lava incandescente desceram pelas encostas, engolindo vilarejos inteiros. Cidades próximas, como Bima e Sangar, foram devastadas por ondas de calor e fluxos piroclásticos. Tempestades de cinza, fogo e rochas viajando a mais de 300 quilômetros por hora. O mar foi empurrado para fora de sua rota natural, gerando tsunamis de até 4 metros. Os céus se fecharam. O dia virou noite. E em menos de 24 horas, a ilha de Sumbawa desapareceu sob uma cortina de cinzas. Quando as cinzas começaram a se assentar, o cenário era desolador. A erupção matou cerca de 12.000 pessoas imediatamente. Mas a fome e as doenças que vieram em seguida elevaram o número de mortos para mais de 70.000. Algumas estimativas apontam até 90.000 vítimas. O solo, coberto por uma camada de cinza de até 3 metros, se tornou estéril. Rios foram soterrados. A água tornou-se tóxica. Os poucos sobreviventes vagavam em busca de comida e abrigo, respirando um ar carregado de enxofre e poeira. Mas Tambora não havia terminado. Sua força alcançaria muito além das fronteiras da Indonésia. As partículas de cinza e dióxido de enxofre lançadas na atmosfera foram tantas que criaram um véu de aerossóis ao redor da Terra. Essa camada refletia a luz solar de volta para o espaço, reduzindo a temperatura global em cerca de 3 graus Celsius, o suficiente para alterar o equilíbrio climático do planeta. O ano seguinte, 1816, ficaria conhecido como o Ano Sem Verão. Na América do Norte e na Europa, os campos congelaram em pleno mês de junho. Nevascas caíram sobre Nova Inglaterra e Canadá em pleno verão. As colheitas foram destruídas, o gado morreu de fome e o preço dos alimentos disparou. Na Suíça, o frio e a escuridão inspiraram Mary Shelley a escrever Frankenstein. Em muitos países, multidões famintas migravam em busca de sobrevivência. A fome matou dezenas de milhares na Irlanda, na França, na Alemanha.
Era como se a terra inteira respirasse a sombra de Tambora. Os relatos dos sobreviventes de Sumbawa são de arrepiar. Um missionário britânico descreveu o chão tremendo por dias e o céu escuro como tinta. Outros contaram que as cinzas caíam como neve quente e o mar fervia perto da costa. Os navios que se aproximavam da Indonésia navegavam por mares cobertos de cinza. Uma superfície acinzentada e densa que tornava o oceano espesso, quase sólido. Durante semanas, o sol desapareceu completamente da região. Na Europa, artistas registraram o fenômeno sem saber sua origem. Os pôr-do-sol alaranjados e vermelhos, causados pelas partículas na atmosfera, tornaram-se icônicos nas pinturas do século XIX. A natureza transformou tragédia em arte, mas o custo humano foi incalculável. Hoje, o Monte Tambora tem 2.850 metros, quase metade do que possuía antes da erupção. No topo, uma cratera de 7 quilômetros de diâmetro e 1 quilômetro de profundidade marca o local onde o coração da montanha explodiu. A vegetação voltou e pequenas comunidades ressurgiram nas encostas, convivendo com o passado e o risco. Cientistas continuam a estudar Tambora, analisando suas camadas de cinza e o impacto climático que se seguiu. Os dados revelam algo inquietante. Erupções como essa podem acontecer novamente. O planeta abriga outros gigantes adormecidos, como o Krakatoa, o Pinatubo e o Yellowstone, todos capazes de repetir a história. A tragédia de 1815 nos lembra que a Terra é viva e que o poder sob nossos pés é maior do que qualquer exército, tecnologia ou civilização. Tambora não foi apenas um vulcão, foi um espelho do planeta, mostrando que a natureza, em sua fúria, pode apagar fronteiras e unir toda a humanidade, sob o mesmo céu escuro. E quando o vento sopra sobre Sumbawa, ainda se ouve o sussurro das cinzas, lembrando-nos de que cada amanhecer é um presente, não uma garantia.